Hoje, assim, uma pergunta que muitas pessoas fazem até no canal aqui Mundo por Aí, é se vale a pena ir para Portugal hoje, em 2022. Se, tipo assim, hoje, se você pudesse escolher, você escolheria um outro país para você. Se estivesse saindo do Brasil hoje, você escolheria um outro país para ir? Ou você também apostaria em Portugal? Em 2022? Tipo assim, na minha visão, de acordo com todas as experiências que eu vivi, porque Portugal foi o primeiro país, mas depois eu fui para Inglaterra, depois fui para França, estive na Espanha, agora estou nos Estados Unidos. Eu, sem sombra de dúvidas, eu escolheria Portugal. Por que eu escolheria Portugal? Porque assim, a língua, o mesmo idioma, isso já facilita a Sim, vida das pessoas. Por outro lado, Portugal tem assim na verdade, tem uma política de imigração que facilita a vida de pessoas, principalmente brasileiros. Por exemplo, se você for para a Espanha ou para qualquer outro país da União Europeia, é sempre mais difícil, porque por um lado você tem essa barreira que é o idioma, por um outro lado você tem as políticas de imigração que dificultam muito a tua vida. E Portugal, através dos programas sociais que eles têm lá, das políticas, enfim, eles conseguem facilitar muito a vida de imigrantes. Por outro lado, cada caso é um caso. Mas se eu fosse escolher, sem sombra de dúvidas, eu escolheria Portugal. Poderia dizer assim, tem muitos países da América Latina, né? Se você for para o Uruguai, para a Argentina, agora é complicado, porque infelizmente eles estão passando por uma situação econômica aham. bem complexa. Mas, cara, tá no Brasil. Conheci muitas pessoas que migraram para o Chile, para o Uruguai, para a Colômbia. É a mesma coisa de você estar no Brasil. Não muda muita Aham. coisa. Vai mudar o espanhol, né? A questão também é assim, muita galera fala aqui também, comenta muito aqui. Tem uma recepção boa, cara, dos portugueses para os brasileiros em Portugal, tipo da época que você estava lá, hoje você está nos Estados Unidos, mas você conhece bem lá. Tem uma recepção, a galera abraça legal os brasileiros, os imigrantes. Tipo assim, se você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, e você vai com o objetivo de vencer na vida em Portugal, cara, dificilmente as pessoas elas não vão te recepcionar bem. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro trabalho que eu tive, eu vi muitas pessoas do Brasil que chegaram lá e essas pessoas elas não se importavam com o tempo. Na fábrica que eu trabalhava, foi o primeiro trabalho que eu tive. E os portugueses lá, eles admiram muito isso, entende? Sim. Porque tem muitas pessoas lá que elas querem, por exemplo, chegar no período no final do expediente delas e ir embora. E de repente chega uma pessoa, pô, que tá dando o máximo dela. Pessoa super trabalhadora, eles admiram muito essa parte. Sim. Então eles valorizam muito esse tipo de trabalho. Independentemente de qualquer coisa, pô, se você tá indo para lá para vencer na vida, isso conta muito. Essa recepção ela funciona desse jeito. Agora, existem outros aspectos, por exemplo, as pessoas sempre perguntam: o português ele é preconceituoso, ele é xenofóbico? Isso vai acontecer em qualquer parte do mundo. Há pessoas que são assim, mas assim, isso é uma minoria, entende? Aham. E isso vem das pessoas que têm uma certa limitação intelectual, pessoas pobres de espírito e pessoas que, infelizmente, são uma pequena minoria. Mas, assim, no geral, o português são pessoas super respeitosas, são pessoas que tratam bem as pessoas, entende? Obviamente que se você chegar lá, eles não vão te tratar com flores como você fosse da família deles, enfim.
mas há sempre essa relação de respeito, entende? Sim, Assim, algo que é muito comum, por exemplo, se você vive no Brasil e você vive no Rio de Janeiro, que é o teu caso, né? Se sim. você vai para o Nordeste, ou se você talvez vai para o Sudeste, eu não posso falar pelo Sudeste porque eu nunca tive lá, mas no Nordeste, cara, no primeiro dia você já conhece teu vizinho, você já está conversando com ele, já Aqui, desenvolve uma aqui boa relação. no Rio de Janeiro também é assim. Basicamente é assim também. Se você vai a Portugal, você vive 2, 3, 4, 5 anos no mesmo condomínio, no mesmo prédio. Você não conhece a pessoa do lado. É, assim, a coisa mais próxima que você vai ter dessa pessoa muitas vezes é um olá, tudo bem, como está? E ficar nisso, entende? Eu tô falando em termos gerais, há sempre aquelas exceções. É uma questão cultural, né, Ivan? É, cultural, isso.